Bom, olha aqui, ó, instrumentos de pressão. Essa imagem aqui, essa primeira imagem aqui, ó, é interessante isso aqui. Esse aqui é o instrumento, ó, ele está aqui medindo pressão, tá vendo? Aqui no fundo desse vaso aqui, que tem um líquido, mas é um líquido pressurizado, ou não. Você também pode ter um líquido aqui não pressurizado e a pressão que ele está medindo, tanto aqui quanto aqui, ó, são instrumentos diferentes, tá certo? Ó? São instrumentos diferentes. Ó. Ele pode estar medindo essa pressão aqui tão somente para poder indicar o nível. Então, é o que a gente fala o seguinte, ele mede pressão, ele mede o nível através da pressão. Por quê? Como é que ele faz isso, Carlos? Porque é o seguinte, a cada 10 metros de coluna d'água, você tem 1 kg de pressão. Então, através dessa relação, você consegue determinar qual o nível de um reservatório, certo? Então, é comum encontrar esse tipo de medição de nível. Ele tem algumas dificuldades a depender do seu processo, né? Um exemplo, se você tiver vamos dizer assim, um silo desse aqui, tá certo? E você quer medir um valor do óleo que está aqui dentro. Estou exemplificando para vocês. Aí você está querendo medir aqui o nível do óleo que está aqui dentro desse silo, por exemplo. Mas se esse silo ele tem uma agitação aqui, vamos supor que ele tem uma força centrífuga que roda esse óleo aí. Quando você tem uma caixa, que você começa a rodar o óleo ali dentro, num tonel, pode fazer isso num tonel de óleo para você ver. Ele vai criando uma espiral no meio e a sua lateral vai fazendo o quê? Ó? Vai subindo, não é isso? Porque ele cria aquele efeito ciclone ali, né? Então ele acaba diminuindo o nível no centro, mas nas bordas ele vai todo para a borda, que ele vai fazendo aquela força centrífuga, vai fazendo com que ele expanda, né? Quando ele começa a expandir, essa pressão aqui ela começa a mudar e aí passa a impressão de um nível diferente da quantidade de óleo que tem ali, tá certo? Porque ele vai ver uma coluna um pouco maior, vai dizer que o nível subiu, mas na verdade o nível não subiu. É porque o óleo veio para a extremidade da caixa e acaba alterando o valor, tá certo? Isso acontece com a gente, tanto é que a gente mudou esse tipo de medição aqui, colocou uma medição capacitiva dentro dos nossos mancais, que quando a máquina girava, esse óleo se espalhava todo lá para as laterais, né, por conta da força e da velocidade do giro da máquina, né, e aí acabava dando uma medida de nível diferente. Como é que a gente tinha que fazer, gente? Só para vocês entenderem. A gente simplesmente pegava e fazia o seguinte, criava uma faixa de alarme trip para a máquina parada e uma faixa de alarme trip para a máquina girando. Como é que a gente fazia? Não. Como está hoje, em alguns lugares que a gente ainda não mudou esse tipo de medição. A gente tem que usar essa tática para poder resolver essa problemática, né? Mas aqui ele está medindo pressão, é isso que eu quero mostrar para vocês. E nesse caso aqui ele está medindo pressão porque ele quer saber o nível, tá certo? Aqui são algumas fotos ilustrativas mostrando esses instrumentos mais robustos, né? No processo de uma fábrica aí, tá certo? Eu peguei essas imagens da internet. Esses instrumentos são da Under House. Cara, outra coisa, pense numa empresa topada, né? A gente fala aqui na Bahia topado. Quando é bom, é topado. Essa Under House aí é um instrumento de altíssima qualidade. Os instrumentos não são baratos, tá certo? Mas para processos assim que você quer precisão e robustez, eu aconselho, tá? Tem outras marcas muito boas também, tá? Então, são instrumentos que eu recomendo. Você vai ter e não vai ter dor de cabeça nenhuma, viu? Ok? Um instrumento no processo, aqui é outro tipo de aplicação, aquele instrumento que eu estava mostrando para vocês, né? Vocês se lembram? Um instrumento mais simples, né? Que você tira o reloginho e bota ele aí, né? Então, ele tem, ó, 2 fios, 3. Esse terceiro aqui é só a malha, que esse cabo aqui, gente, esse cabo de instrumentação, ele tem que ser shieldado. O que é o cabo shieldado, professor? É um cabo, nesse caso tem 2 veias, mas no
no invólucro dele tem uma malha de aterramento, tá certo? Porque aí você, como é que se diz? Você evita que haja interferência de ruído, de indução ali, né? E toda vez que você coloca um cabo desse aí, um cabo shieldado, você tem que aterrar apenas de um lado, tá certo? Você escolhe um lado e você aterra. Porque se você aterrar dos dois lados, você tira a eficiência desse shield, porque a corrente vai circular, tá certo? E a ideia é que ela não tenha essa continuidade, ela simplesmente escoe para o aterramento que você fez, que esse terceiro cabo aqui, ó, essa malha aqui, ela é, aqui, ela é aterrada, tá certo? Tá bom? Bom, aqui, eu botei essa imagem aqui, gente, só para exemplificar para vocês, ó. Vamos supor, ó, nível, tá vendo? Ele está medindo o nível através da pressão. Quando eu coloco o instrumento aqui, ele está vendo essa coluna d'água. E essa coluna d'água, ela segue aquela primícia da física que eu te falei. A cada 10 metros de coluna d'água, nós temos 1 quilo de pressão. Então vamos supor que esse reservatório aqui seja um reservatório de 40 metros, tá? 40 metros. Então, e esse instrumento aqui seja um instrumento de faixa de 0 a 40 metros cúbicos por coluna, metros por coluna d'água, tá certo? Metros por coluna d'água, 40 MCA, tá certo? Então, quando eu digo que essa faixa ela vai ser de 0 a 40 MCA, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: quando for 0 MCA, o instrumento ele vai me mostrar 4 miliamperes, tá? Aqui. E quando ele chegar em 40 MCA, ele vai me mostrar 20 miliamperes. Então, essa relação, essa proporção, ela é interessante a gente ter ela. Eu já defini que isso aqui é de 0 a 40 MCA. 0 a 40 MCA. Metros cúbicos por coluna d'água. Desculpa, metros cúbicos não, gente. Metros por coluna d'água, né? É a altura mesmo, tá? Então, vamos lá. Quando ele tiver com 20 MCA aqui, 20 MCA. Se o meu instrumento é de 0 a 40, ele vai estar no meio da escala. Concordam, gente? Ó, ele vai estar no meio da escala. Poxa, e aí? E como é que faz? Bom, se eu tenho uma escala que é de 4 a 20 miliamperes e ele está no meio da escala, ele está com quanto? O tempo. Já pensou? Meio da escala. 4 a 20 miliamperes. Se você disse 10 miliamperes, você errou. Tá certo? Por quê? Porque o certo seria 12 miliamperes. Gente, a minha escala aqui de grandeza é de 4 a 20 miliamperes. Então, entre 4 a 20 eu tenho 16 variações. 16 variações. É isso? Bom, 16 variações, a metade de 16 é 8, mais os 4 que já tem aqui, 12, certo? Então, só para você fazer uma analogia aí e entender mais ou menos como é que seria isso aí, tá bom? Ele foi para 30 MCA. Opa! Então já é 75%, né? Então você usa esse mesmo raciocínio para achar todos os outros pontos que você quer. O que você não pode fazer aqui é o seguinte: você sabe que esse reservatório chega até 38 MCA. Por quê? Porque daí em diante, depois de 38, ele vai, depois de 45, sei lá, o reservatório pode ir até 35, 45 no seu máximo, mas nominalmente ele não pode passar de 38, ou seja, se ele passou 38, tem alguma coisa errada aí, tá certo?
Aí o que é que ele faz? Se ele chegar em 45, ele já está transbordando. Então, quando você for especificar esse instrumento, você tem que especificar um instrumento que tenha capacidade de ler pelo menos até 45. Porque isso ele vai ajudar você a dizer, opa, passou, cara. Passou dos 38, está chegando em 45, já vai transbordar. Por quê? Porque esse transbordar ele pode ser um prejuízo. Ele pode comprometer alguma coisa e você precisa mostrar exatamente para o operador qual o nível para que ele possa ter essa tomada de decisão, se ele tem que ir para lá correndo, se dá tempo ele chamar alguém, o que é que ele tem que fazer o mais rápido possível para não deixar transbordar. Quando, no caso, transbordar seja um problema, tá certo?